Olá, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo, tratar de mais um tema relacionado a direito de trânsito. E hoje eu quero fazer aqui alguns breves comentários acerca de uma determinação que consta lá no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, manual esse aprovado pela Resolução 561 de 2015 do CONTRAN, e na parte que ele fala da autuação, tá? Esse tópico está lá no parágrafo 7 do manual, e eu vou ler a parte que muito nos interessa, que diz assim, ó: o agente só poderá registrar uma infração por auto. E no caso da constatação de infrações em que os códigos infracionais possuam a mesma raiz, ou seja, os 3 primeiros dígitos, considerar-se-á apenas uma infração. E ele dá o exemplo. Exemplo, veículo sem equipamento obrigatório e com equipamento obrigatório ineficiente e inoperante. Utilizar o código 66371. Olha que interessante isso aqui. Esse exemplo, ele diz o quê? No mesmo contexto fático, o policial, o agente de trânsito, ele observou que o veículo conduzido estava sem equipamento obrigatório e, ao mesmo tempo, com algum equipamento obrigatório, porém, este equipamento estava ineficiente e inoperante. Porém, aqui ó, são 2 infrações, tá? Porém, o agente ele só pode registrar uma infração. E aqui o manual já diz de cara, utilizar o código 66371. O 66371 diz respeito à conduta infracional por conduzir veículos sem equipamento obrigatório. E a conduta infracional por dirigir com equipamento obrigatório, mas ineficiente ou inoperante, o código é 66372. Então perceba, os 3 primeiros dígitos são idênticos. Tudo bem, o policial verificou que houve as 2 condutas infracionais, mas ele vai ter que descartar a segunda. Então tá lá, ó, 66371 sem equipamento obrigatório, 66372 com equipamento, porém ineficiente e inoperante. Ele observou as 2 condutas, mas ele só pode registrar uma delas. E aqui o manual já diz, a primeira do 66371. Vale dizer que essa conduta infracional está prevista no artigo 230, inciso 9 do CTB. Eu vou ler o texto que diz assim, ó: conduzir um veículo sem equipamento obrigatório ou estando este ineficiente ou inoperante. Então perceba, o inciso 9 do artigo 230 prevê 2 situações: conduzir veículo sem equipamento ou com equipamento, porém ineficiente ou inoperante. Aí, como eu disse, código 66371 e 66372. Policial verificou as 2 condutas ao mesmo tempo, vai ter que descartar uma, tá? E, nesse caso, se você receber notificações de trânsito em que se enquadre aqui, ó, que você perceba lá, ó, no mesmo dia, no mesmo horário e, óbvio, no mesmo veículo, você recebeu 2 infrações de trânsito. Aí você percebe que os códigos infracionais que constam lá na notificação, você perceber que a raiz dessas infrações são as mesmas, são idênticas, aí você consegue anular a segunda infração, tá bom? Quer ver um exemplo interessante? A conduta do artigo 167. O artigo 167 do Código de Trânsito diz assim, ó: deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança, tá bom? Perceba que aqui, mais uma vez, são 2 condutas. A conduta do condutor sem cinto e a do passageiro sem cinto. E o que acontece muitas vezes na prática? O motorista é multado no mesmo dia, no mesmo horário, ele recebe 2 multas, 2 autos de infrações, por ele, condutor, estar sem cinto e também pelo fato de o passageiro não ter utilizado o cinto. Nesse caso, a do passageiro deve ser anulada, tá bom? O Código Infracional do artigo 167, na parte do condutor sem cinto, o Código Infracional é o 518.51. A do passageiro é 518.52. Então perceba, os 3 primeiros dígitos são idênticos, o que muda são os 2 últimos. Então nesse caso, se o motorista for multado, tá bom? No mesmo contexto fático, vale dizer, mesmo dia, mesmo horário e, óbvio, mesmo veículo, se ele for multado por condutor sem cinto e passageiro sem cinto, a do passageiro deve ser anulada. E olha que informação importante essa aqui.
e vale dizer, tá? Essa questão, essa regra dos códigos infracionais vale para todas as infrações de trânsito, porque todas as infrações de trânsito, elas possuem os seus respectivos códigos infracionais. Então, faça sempre essa observação. Se você receber notificações de trânsito que foram aplicadas no mesmo dia e no mesmo horário, no mesmo veículo, observa lá nas notificações se porventura os códigos infracionais, os 3 primeiros dígitos são idênticos. Faça essa observação, que aí você consegue anular as outras multas, né? Porque é uma regra que está prevista no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Esses códigos infracionais, como eu disse, eles vêm, tá bom, informado na segunda via, né, do auto de infração ou na notificação da autuação ou da penalidade. Sempre constam esses códigos infracionais, tá bom, nas notificações. E se porventura você observar, e aqui só para ficar bem didático o exemplo, se você observar aqui, ó, o exemplo que eu dei, condutor sem cinto e passageiro sem cinto, mesmo dia, mesmo horário, mesmo veículo, você automaticamente consegue anular uma dessas multas. E aqui, observando o parâmetro que dá o manual, você consegue anular a multa do passageiro sem cinto. Aí você se livra da cobrança da multa e você se livra, pensando aqui no somatório de pontos que tenha excedido o previsto na legislação, você consegue se livrar de um processo de suspensão ou mesmo da penalidade de suspensão, ainda que tenha sido imposta. Vamos supor que você observa lá na notificação da suspensão, aí você vê lá, pô, calma aí, tem 2 infrações aqui, mesmo dia, mesmo horário, mas calma aí, os códigos, os 3 primeiros dígitos são idênticos, pede a anulação de uma delas, que você perfeitamente aqui, além de você se livrar, né, do processo de suspensão, você ainda pode fazer o pedido da restituição da multa, caso ela tenha sido paga, tá ok? Então, resumindo aqui, ó, olha que interessante, com base nessas informações, tá bom, do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, só para ficar sintetizado, o agente de trânsito ou o órgão de trânsito não pode multar o veículo, ou o proprietário do veículo, ou o condutor. No mesmo contexto fático, ele não pode multar por condutor dirigir sem cinto de segurança e passageiro sem cinto de segurança. Nesse caso, a infração do passageiro deve ser anulada. E como eu disse, o proprietário ou condutor se livra da cobrança de multa e se livra, dependendo aqui do somatório de pontos, de um processo de suspensão.